A capacidade do gerador. Bom, todo gerador tem a sua métrica, igual a gente viu lá nos medidores, nos equipamentos, nos capacitores, resistores. Nos capacitores, a gente tem semelhante a um código de cor. Nos resistores, a gente até chegou a apresentar aqui nas aulas em eletricidade básica como que a gente descobre, entre aspas, o valor de um resistor. É utilizando o código de cores. Mas e os geradores? Bom, a gente não tem como ter um código de cores. Então, como que a gente vai fazer essa identificação? Como o gerador é projetado para operar uma tensão especificada, a classificação geralmente é fornecida como sendo o número de amperes que o gerador pode fornecer na sua tensão especificada ou nominal. Ou seja, o que isso quer dizer? Que assim, se o seu gerador funcionar em 220, ele pode te fornecer tanto. Se ele funcionar no 380, ele pode te fornecer tanto. Isso significa que vai ser variável de acordo com um valor pré-determinado pelo fabricante. A maioria dos geradores de aeronave tem uma velocidade na qual começam a produzir sua tensão normal. É um valor chamado de coming in. Esta velocidade normalmente, via de regra ou comumente, é de 1500 RPM. O que isso significa? Bom, vamos pegar de novo o exemplo do carro. Quando você está com o seu carro ali em marcha lenta, ele tem uma rotação, vamos dizer assim, mínima. Geralmente fica ali em torno de 800 a 900 RPM com o motor normal. A gente às vezes até, o motor está lento, não, é o normal dele. Ele fica um pouquinho abaixo das 1000 RPM. Esse coming in é o momento no qual o seu gerador ele vai passar dessa fase de marcha lenta. Porque às vezes em marcha lenta ele pode não ter, vamos dizer assim, a capacidade de gerar a eletricidade que precisa. Professor, mas em que momento isso se daria, por exemplo, numa aeronave turbohélice? No momento da partida, nos primeiros estágios da partida, pode ser que ele ainda não tenha atingido a velocidade de rotação necessária para gerar eletricidade. No caso de um arranque gerador, por exemplo. Essa troca é automática, porque quando ele sai do estágio de partida, ele já encontra em condições de ser o gerador. Então, a gente coloca esse coming in como a velocidade que o seu gerador tem a capacidade de gerar a energia necessária. Aqui, a gente tem como exemplo uma tabela, não exatamente uma tabela, mas sim uma identificação de motor. Vamos dar uma lida mais com calma por ela? A gente consegue aqui, que é a da fabricante WEG, que é muito comum, ela é extremamente utilizada. A gente tem informações como aqui a potência, vamos dizer assim, geralmente é dado em kW, mas também pode ser colocado como HP. Bom, a gente tem aqui a potência do meu motor, então ele tem 7,5 kW. A gente tem a rotação de funcionamento dele, que é de 1760 RPM. Qual que é a frequência que esse motor aqui, no caso, é um motor, tá, pessoal? Isso aqui não é um gerador, a gente está usando só como exemplo. Esse motor vai ter ali a frequência dele, de 60 Hz. Professor, mas você está falando de gerador, por que você está mostrando uma tabela de motor? Porque é basicamente igual. Ela vai vir com as mesmas informações que estão contidas aqui. O que eu acho mais importante para você absorver disso daqui, que ele vem com esse valor aqui, ó, o rendimento, é a capacidade dele em transformar a energia elétrica em mecânica, neste caso do motor. Quando a gente está falando em gerador, é o contrário, a capacidade de transformar a energia mecânica em elétrica. Então, a gente também tem uma outra informação que vai ser muito importante, que são as tensões de funcionamento, 220, 380 ou 440. E normalmente, nos motores e geradores, para cada tensão tem um tipo de ligação elétrica recomendado. E aí você vai ter que olhar essa tabelinha para mostrar como ele funciona.